Eclesiastes capítulo 11. Eclesiastes 11. E hoje nós veremos os versículos 1 e 2. Eclesiastes 11, 1 e 2. Nós chegamos então à última parte da exposição do livro de Eclesiastes. Então, temos aí dois capítulos, o capítulo 11 e 12. Salomão ele já nos apresentou o problema. Lá no capítulo 1 ao capítulo 2, ele nos apresentou o problema, ou seja, o vazio de uma vida que não considera Deus em cada momento. Um coração que não considera Deus em momento algum da sua vida, não se importa com Deus. Essa vida é vazia. Capítulo 1 e 2. Depois, ele discutiu esse problema. Como é que uma vida vazia, sem Deus, como é que essa pessoa vive? Como que essa pessoa lida com a morte e com a vida? As questões que envolvem a vida e a morte, como que essa pessoa lida? E ele discutiu amplamente isso. Nós ficamos exatamente um ano vendo essa discussão do capítulo 3 ao capítulo 10. E agora, então, no capítulo 11 e 12, ele nos traz a solução desse problema. Ou seja, ele aponta para o desfecho de tudo isso. Como é que nós devemos encarar a vida, como nós devemos encarar a morte, como que nós devemos viver cada momento da nossa vida. Então, a parte final da exposição do livro de Eclesiastes, ela pode ser dividida em três partes, do versículo 1 ao versículo 6 do capítulo 11, que trata sobre a vida pela fé, ela requer trabalho árduo. Nós vamos falar sobre isso nos próximos, começando hoje, nos próximos 2 domingos, exporemos os versículos 1 ao versículo 6, que tratam exatamente desse assunto. A vida pela fé requer trabalho árduo. Não é fácil viver pela fé. Depois, do versículo 7 do capítulo 11 até o versículo 8 do capítulo 12, nós veremos sobre dias bons e dias maus. A vida, ela é assim. Há dias bons e há dias maus. Como nós devemos viver. E por fim, então, do versículo 9 ao versículo 14 do capítulo 12, Salomão nos fala sobre o cuidado que nós devemos ter com o nosso coração. Porque nós vamos apresentar o nosso coração, a nossa vida. Quando eu falo coração aqui, estou falando da nossa vida, todo o nosso ser. Nós apresentaremos um dia a Deus e prestaremos contas de tudo o que fizermos nessa vida. Então essas são as três últimas partes do livro que eu imagino que nós vamos até o ano que vem ainda estudando esses dois capítulos. Hoje nós veremos o versículo 1 e versículo 2 do capítulo 11, que tratam sobre a vida pela fé requer trabalho árduo. Vamos orar ao Senhor. Santo Deus, pedimos humildemente a Ti que nos assistas com a Tua graça, dando-nos a compreensão da Tua vontade revelada a nós e que está registrada na palavra do Senhor, em especial a porção que veremos hoje, esses versículos que veremos hoje. Quando veremos, ó Deus, que todas as coisas nesta vida só encontram seu sentido em Teu bendito ser, em Tua bendita vontade, dá, ó Deus, que sejamos transformados por Tua palavra para sermos cada vez mais santificados, para sermos ainda mais usados para a Tua glória. Assim nós suplicamos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Teu unigênito Filho. Amém. Então, versículo 1 e versículo 2 dizem assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Aqueles que debocham da fé e dizem que o pressuposto da fé, o que é o pressuposto da fé? É a forma como nós entendemos a vida.
nós a entendemos e a vemos pelos óculos da fé, ou seja, a fé em Cristo Jesus, a fé na palavra de Deus. As minhas ações são pautadas pela palavra de Deus, meu entendimento sobre a existência do universo, eu creio num Criador que criou tudo isso pelo poder da sua palavra. Eu vivo cada dia da minha vida com fé e pela fé no Senhor Jesus Cristo. Bem, isso é o que nós chamamos de o pressuposto da fé. Para os ateus, para os materialistas, para os evolucionistas e outros istas que seguem essa ideia de que o pressuposto da fé é uma maneira infantil de lidar com a vida. É como a criança que acredita no bicho-papão, como a criancinha que acredita no Papai Noel, no coelhinho da Páscoa. Então, para essas pessoas, esses ateus, materialistas, evolucionistas, os progressistas, e nesses progressistas eu enquadro aí os marxistas, os comunistas, essa turma toda que não é cristã, apesar de alguns se dizerem, mas não sei como. Mas veja bem, para esses tais, o pressuposto da fé é algo infantil. Se eu creio na existência de um Deus, é porque eu sou ainda uma criança. Eu sou alguém infantilizado. Porque é mais fácil eu crer que existe um Criador, que é a causa de tudo, e aí por isso eu não preciso trabalhar, eu não preciso me preocupar, eu não preciso estudar, eu não preciso conhecer, porque tudo eu respondo com Deus. De onde veio o universo? Foi Deus que criou, então eu não preciso mais estudar o universo, eu não preciso estudar a criação, não preciso estudar a natureza, porque se eu já respondi que foi Deus que criou, então eu já tenho a resposta. Se eu estou doente, não, Deus vai me curar, eu não preciso ir ao médico, Deus vai me curar. Se eu estou passando por alguma dificuldade na minha vida, Deus vai abrir as portas para mim, eu não preciso fazer nada. Bem, aí então esses ateus dizem que isso é uma maneira infantil de viver. Interessante que para ser ateu você precisa ter fé também. Quando você diz que não crê na existência de Deus, você diz que esse universo surgiu pela explosão de elementos. Quando você acredita, porque isso é fé, isso é matéria de fé, isso não é ciência não. E dizer que as coisas evoluíram de uma forma de vida muito incipiente, uma forma de vida muito simples, uma ameba, uma enzima. Se eu acredito que tudo isso que existe evoluiu de uma forma de vida tão precária, sozinho, então, você me desculpa, isso não é ciência, isso é fé. Isso é fé também. Então, estes que nos acusam dizendo que viver pela fé ou ser crente é coisa para gente de pouca cabeça, de cabeça fraca, né? É isso que eles falam, né? É pessoa que é de cabeça fraca, por isso que ele é crente. Que acredita num Deus que ele não vê, que ele conversa com esse Deus que ele não vê e nem mesmo ouve a voz dele. Isso é coisa de esquizofrênico, eles vão dizer. Isso é coisa de gente que tem a mente fraca. Mas para crer ou para aceitar o que eles chamam de ciência, também tem que ter fé. Tem que ter fé. Agora, a fé que eles têm é totalmente sem sentido. Quando eu digo que eu creio num Criador que trouxe tudo isso à existência pelo poder da sua palavra, essa fé tem sentido, tem lógica. Tem coerência. Quando eu vejo que tudo que existe nesse universo obedece a uma inteligência proposital. Quando eu vejo porque este inseto existe, que é para alimentar este outro inseto, e este outro inseto alimenta outro inseto, e assim há uma cadeia alimentar. Quando eu olho para uma planta
cuja semente cai no chão e germina e brota e se transforma numa árvore que dá frutos e alimento, eu não consigo imaginar isso como uma evolução. Eu só posso entender que há uma mente inteligentíssima, algo, e não só inteligentíssima, mas poderosíssima para fazer essas coisas. E esse alguém é Deus. Mas viver pela fé, meus irmãos, não é fácil. É um caminho difícil. Então eles dizem, né, os nossos adversários dizem que nós escolhemos o caminho mais fácil. Não, não é o caminho mais fácil. Não é. Viver pela fé não é o caminho mais fácil. Viver pela fé em Cristo Jesus não é, de longe, não é o caminho mais fácil. É o caminho mais difícil. O caminho da fé não é uma alternativa fácil e confortável. É verdade que traz conforto para o nosso coração. É verdade que traz alento e alegria para a nossa alma. Mas não é fácil. Contudo, o fim dessa fé, o céu de glória, né, a morada eterna com Cristo nos céus, seja algo maravilhoso, mas a trajetória daqui até lá é árdua, é difícil. Por isso que muitos que um dia estiveram conosco não estão mais. Por isso que muitas pessoas em outras igrejas, não só aqui, isso acontece em todas as igrejas, pessoas que um dia abraçaram a fé, hoje não estão mais firmes na fé, abandonaram a fé, abandonaram Cristo. Por quê? Porque é difícil. Se você me disser que é fácil seguir a Cristo, então eu vou dizer para você, um de nós dois está servindo um Cristo errado. Porque o Cristo das Escrituras, o Filho unigênito de Deus, ele mesmo disse que eu haveria de passar por muitas provações, tribulações, sofrimentos nessa vida. Mas eu deveria ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo por mim. Mas não só isso, cada sofrimento, cada tribulação, cada provação que nós temos nessa vida, Deus está usando isso para limpar-nos, para purificar-nos, para fazer-nos mais puros diante dEle, para que mais limpos e puros possamos dar mais frutos ainda para a glória dEle, como cantamos agora há pouco. Então, enquanto estivermos meditando nesses versos, nas próximas semanas, eu quero que você pense nisso. Pense nas tribulações que você vem sofrendo e pare de olhar para elas como uma desgraceira só, como um sofrimento que, olha, eu não aguento mais isso, porque só eu passo por isso. Se tem mais gente sofrendo comigo, então, mas eu sofro mais do que todo mundo. Eu quero que você pare de pensar assim e comece a ver o seguinte: neste sofrimento que você está passando, Deus está buscando tratar o seu coração, limpar você, tal como o vinicultor, ele limpa a videira, ele poda a videira. É um ato drástico, né? Quando você vê a poda de uma parreira, né? uma videira, quando você vê a poda disso, fica só o toco ali. Você fala, meu Deus, que negócio dramático, né? Drástico, não precisava tudo isso, era só cortar uma outra folhinha ali. Não, tem que cortar todos os galhos e deixá-la só o tronco, para que ela então traga novos galhos, novos frutos e produza muito fruto. Quem tem videira, quem tem uma parreira em sua casa, sabe do que eu estou falando, né, seu Edson? Podou a parreira esse ano ou não? Então vai dar fruto, pode esperar. Deus está limpando o nosso coração por meio das lutas, por meio das tribulações. O Senhor Jesus disse que a porta, porque a porta é estreita e apertado o caminho que conduz à vida, e são poucos os que acertam com ela. São poucos os que acertam a direção desse caminho. São poucos os que conseguem entrar por essa porta estreita e permanecer nesse caminho estreito. São poucos. Se você acha que isso é fácil, se você acha que viver pela fé em Cristo é fácil, como eu disse, então, um de nós aqui está servindo o Cristo errado e está lendo uma Bíblia errada. Viver pela fé requer muito esforço,
e trabalho árduo, como indicam algumas ações descritas nesses versículos que vamos ver agora. Nós temos uma ordem, nós temos uma advertência e depois uma conclusão. A ordem nós estamos vendo no versículo 1 e 2. No versículo 3 e 4 nós temos uma advertência. E no versículo 5 e 6 nós temos a conclusão desse trecho. Hoje vejamos a ordem. A ordem é: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Bem, na verdade, são duas ordens, né? Duas ordens que se concluem em uma só, né? Que se juntam em uma só. Lançar o pão e repartir. Lança o teu pão, reparte o que você tem. Então, como entender esses versículos? Quando criança, eu ficava pensando assim: lançar o pão sobre a água, ele vai desaparecer, ele vai derreter na água. Né? Se você é pescador ou tenta ser pescador como eu, às vezes você está lá pescando, aí você joga um pão na água para ver se chama o peixe. Né, Paulo? Paulo joga outras iscas, ele é mais chique. Aí você joga um pão na água ali para poder chamar o peixe, um pão velho que seja, para chamar o peixe. E o pão você vê se desfazendo. Eu ficava imaginando, como é que é esse negócio de lançar o pão sobre a água e alguém vai pegar o que lá embaixo? Porque o rio está descendo, né? As águas, né? Estão levando. O que a pessoa vai conseguir pegar lá embaixo? Né? Eu ficava tentando entender isso. Então, há 3 maneiras de entendermos ou de interpretarmos esses 2 versículos. E aí depois você vai perguntar, mas qual das 3 eu fico? E de antemão já digo para você, nós vamos fazer um apanhado das 3 maneiras, as 3 estão corretas, e vamos fazer um ajuntado das 3, e aí então nós teremos uma resposta. Vamos lá. Esses 2 versículos estão falando para nós, uma das maneiras de interpretar esses 2 versículos é pensando numa generosidade abnegada. Ou seja, não entenda pão aqui literalmente, o pão lá da padaria, não entenda isso. Mas sim, você estar disposto a repartir com os necessitados os recursos que você tem. Sejam materiais, sejam espirituais, seja o seu tempo. Né? Você está lançando sobre as águas, sem temer que isso vai lhe fazer falta. E sem saber quem é que vai se beneficiar do pão que você lançou, ou seja, do bem que você está fazendo, do recurso do qual você está abrindo mão. Pode ser o seu tempo. Eu penso aqui nas professoras. Oh, meu Deus, como está sendo difícil ser professora, né? Bem difícil. Mas Deus deu graça a você, professora, professor. Deus deu graça a você. Deus deu habilidades, Deus deu capacitação a você. Não desanime. Lança o pão, lança os recursos que você recebeu de Deus. Um dia você vai colher, você vai ver esses alunos um dia, quem sabe, algum ou outro vai chegar a você. De vez em quando eu sou surpreendido com alunos que eu dei aula lá em 2010. E hoje já são rapazes, moças, que já têm seus lares. De vez em quando um deles me encontra na rua. Ô, professor, tudo bem? Eu tento puxar pela memória quem é esse rapaz, quem é essa moça, aí que eu vou descobrir quem é, eu vou lembrar quem é. Ah, é você, e como é que você está? E ele me conta a história dele, como ele está, e eu falo, meu Deus, não é que esse feijão perdido deu para alguma coisa? Não é que deu certo? E às vezes você não vai ver o resultado, então já. Então, a primeira maneira de interpretarmos esse versículo é pensar em sermos generosos, em dar, em repartir, como diz o verso 2, reparte com 7, ainda com 8. É a ideia de repartir os seus recursos. Seja ajudando uma pessoa, dando um mantimento, ou dando dinheiro, ajudando de alguma forma, dando o seu tempo, as suas habilidades. Né? Mas cuidado, o Senhor Jesus nos alerta lá em Mateus 6, versículo 3, que o que a nossa mão direita fizer, a esquerda não deve tocar trombeta. Né? Ou seja, ele está dizendo o seguinte, não fique espalhando. Né? Hoje em dia,
virou onda, né? A pessoa está fazendo uma caridade e aí vou fazer uma selfie aqui com a pessoa para quem estou entregando uma cesta. Faz a selfie e publica lá. Hoje foi a tarde da generosidade. Não é nada, né, irmãos? Coisa mais ridícula de se fazer. Se promover em cima da desgraça alheia. Isso é ridículo. Bem, outra maneira de interpretarmos essa expressão, lançar o pão sobre as águas, significa uma confiança esperançosa. O que eu quero dizer com isso? Aqui ele está empregando uma linguagem da agricultura, onde o agricultor pega ali o seu embornal cheio de sementes e sai jogando as sementes. Essa ideia vai ser melhor trabalhada lá no versículo 5 e 6. Mas aí então ele diz assim, né, esse agricultor sai jogando, espalhando as suas sementes. Mas acontece que ele, olhando para aquelas sementes, ele sabe que elas são as últimas sementes, é a última porção, ou talvez o restinho de alimento que ele teria por mais alguns dias, algumas semanas. E ele então fica naquele dilema: jogo a semente na terra, correndo o risco dela não germinar e eu nem colher nada depois, e aí eu não só não terei nada para comer lá no futuro, como eu também não tenho nada para comer agora, porque o que eu tinha para comer eu usei para plantar. E aí a gente vai lembrar do Salmo 126, né? Os que saem andando e chorando enquanto semeiam, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Por que ele está chorando enquanto semeia? Justamente por isso, porque ele está jogando na terra o único recurso que ele tinha para suprir as necessidades imediatas dele. Mas aí vem o dilema: supro as minhas necessidades imediatas com o recurso que eu tenho agora, ou eu invisto isso para que eu tenha recursos no futuro? Vou passar um pouco mais apertado agora nesses meses, vou reduzir um pouco a quantidade de coisa que eu vou comer, vou aproveitar para fazer um jejum, né, um regime para dar uma emagrecidinha também, mas não vou morrer de fome. Aí quando chegar a hora de colher, eu terei o que colher e aí terei mais suprimento e provisão por mais alguns meses na vida. O que eu devo fazer? Por isso que lá o salmista fala: os que saem andando e chorando enquanto semeia, porque sabe que estão jogando na terra talvez o único alimento que eles teriam, eles voltarão trazendo os feixes, e voltarão jubilosos, trazendo os feixes da colheita. E essa é a ideia que está aqui. Pode ser também. Mas há uma terceira maneira de interpretarmos esses versículos. E eu tendo a ficar mais com essa última. Embora as outras duas não estejam erradas. A terceira maneira de entender esses dois versículos seria um investimento sábio. Aí investimento não é só a semente lançada à terra, mas é o seu dinheiro que você faz uma aplicação, ou o tempo que você está gastando na preparação de um estudo para dar para a classe na sala de aula, ou o tempo que você está gastando para se formar, para ter um diploma, para ter uma formação. Quem está fazendo faculdade sabe o que eu estou falando. Época de faculdade é época de cansaço, é época de chorar mesmo. Oh, meu Deus, eu não aguento, eu tenho que fazer esse monte de trabalho aqui, eu tenho até ontem para entregar. Terrível, não é mesmo? Quem está na faculdade sabe o que eu estou falando. Ou você, pai de família, está ali pagando uma escola cara para o seu filho, e o bichinho é preguiçoso, não quer estudar. Você está ali investindo, insistindo. Logicamente, além de ser paciente, você precisa de alguma coisa a mais com esse menino, né? Você precisa até mesmo dar uma disciplinada nele e ensiná-lo a ser disciplinado. Mas é outra história. Então, investimento. Mas aqui pense em Salomão. Vamos pensar em Salomão. Lá no livro de Reis e das Crônicas, contam que Salomão mandava os seus navios para lugares distantes, longínquos, e eles voltavam trazendo toda sorte de especiarias, tesouros
e assim ele ia enriquecendo. Mas ele tinha que investir. Imagine, os marujos, os marinheiros precisavam de comida, então no barco tinha que ter comida. No navio tinha que ter alimento para eles pelo menos fazerem a viagem até o destino deles. Porque lá eles recarregariam e voltariam. Ele tinha que mandar ouro, tesouro, alguma coisa para ter algo em troca das coisas que ele traria. Então o navio saía carregado. Saía carregado com tesouros, com bens do reino dele ali, do rei. E aí então poderia acontecer um naufrágio, uma tempestade, o navio afundava, ele perderia tudo. Ou piratas, pirata não é só dessa época, só dos nossos dias, não, né? Sempre existiram. Essa laia de gente sempre existiu, bandido em alto mar. Né? Pirata nada mais é do que bandido em alto mar. Podiam ser piratas. Podia ser uma peste. Alguém, uns marinheiros entrava ali no navio, estava contaminado e pesteava todo o navio, todo mundo morria. O navio ficava à deriva, perdia tudo. São várias coisas, várias as possibilidades que fariam com que o investimento se perdesse. Da mesma forma acontece conosco hoje. Nós temos que investir, e às vezes investimos em coisa errada. Às vezes fazemos investimentos errados. E se você percebeu que o investimento que você fez não está dando certo, não insista, vá para outro. Como eu disse, lá no versículo 6, nós voltaremos nesse assunto e expandiremos mais ele. Então não vou ficar batendo nessa tecla, apenas quero dizer para você. Qual é a maneira então de interpretar esse versículo? Eu faria um ajuntamento das três formas. Tanto pensando em generosidade, você ser generoso, que uma vida de fé, ela expressa generosidade. Um crente verdadeiro, ele é generoso. Um crente verdadeiro, ele não tem um escorpião no bolso, né? Porque tem muita gente que tem um escorpião no bolso, não enfia a mão ali para nada, né? Um crente verdadeiro, ele vê a necessidade, ele vê o necessitado e ele é generoso, ele vai e ajuda. Às vezes ele não tem dinheiro, mas ele pode dar do tempo dele. Eu vou lá, eu vou fazer o serviço, vou te ajudar de alguma forma. Não, eu não tenho tempo, não tenho nem serviço, eu não tenho tempo e nem dinheiro, mas eu posso te ajudar de alguma forma. Eu vou dar uma olhada na minha agenda aqui e vou sentar com esse menino e vou dar aulas de reforço escolar para esse menino, que ele não tem condições de pagar. Eu vou dar aulas para ele. Ou de repente uma irmã, um irmão, está com um problema lá na casa dele, lá na parte elétrica ou na parte hidráulica que seja, e, nossa, ninguém vai socorrê-lo. Domingo ainda, esquece, ninguém vai socorrer, mas lá a coisa está feia. Eu vou lá socorrer esse irmão. Um irmão liga para você 2h da manhã, está triste, abatido, alguma coisa está ferindo, machucando, né? Ele está abatido. Aí você diz para ele, estou à disposição para ir na sua casa agora, orar com você. Você ouve esse irmão, ajuda esse irmão. Irmãos, são várias as possibilidades de sermos generosos e ajudando. O que a gente não pode fazer de forma alguma é viver uma vida avarenta, sob a desculpa de que, não, eu estou guardando porque eu não sei o que vai ser o dia de amanhã, né? De repente o dia de amanhã vai me trazer uma calamidade, então eu tenho que ter recursos. Então não vou repartir com ninguém. Em vez disso, a pessoa que vive pela fé, ela sabe que Deus lhe dará o pão de cada dia e a cada dia lhe dará o que ele necessitar. Nós não podemos esquecer que nós somos peregrinos. Peregrinos não andam com a casa nas costas. Quem anda com a casa nas costas é caramujo, é lesma, por isso que vai devagar. Vai se arrastando. Nós somos peregrinos. Peregrino não anda com uma mala pesada, peregrino anda com uma bolsa, a tiracolo e rapidez. Essa vida é assim, meus irmãos. Nós temos que andar com o necessário para cada dia. Se tiver algo
além do necessário, se tiver o supérfluo em nossa vida, o supérfluo vai nos prender, vai nos puxar para baixo. Será peso, mais peso para carregarmos. Se hoje eu tenho algo a mais do que a provisão diária, que eu necessito para a minha provisão diária, não foi porque Deus me deu a mais, Ele me deu exatamente na quantia que eu devo repartir com quem precisa. Quem precisa, com quem necessita, de verdade. Não estou falando de pessoas que não querem trabalhar, pessoas que querem ficar encostadas em bolsa isso, bolsa aquilo, e não quer trabalhar. Isso não. Aí esse pessoal precisa de outra coisa, precisa de vergonha na cara. Estou falando de quem é necessitado, de alguém que está precisando mesmo e não tem recurso algum. E aqui, eu não vou ficar citando, tem várias histórias sobre George Miller, mas eu gostaria de incentivar você a ler alguma biografia sobre George Miller. George Miller foi o pastor dos órfãos. O ministério dele era cuidar de orfanatos. Meus irmãos, é cada história. História de um homem que vivia pela fé e para a fé. Depois no nosso grupo de WhatsApp eu vou mandar para vocês lá algumas indicações de leitura sobre a vida desse homem. É inspirador a forma como esse homem viveu. Uma vida pela fé confia em Deus e não cruza os braços. Sabe discernir o tempo das coisas, sabe quando é a hora de semear, e mesmo que ele só tenha aquela quantia de semente para se alimentar por mais alguns dias, ele arrisca lançando tudo sobre a terra, porque ele confia em Deus, ele vive pela fé. Ainda que ele chore, temeroso, enquanto está lançando sobre a terra, está semeando a pouca semente que ele tem, que lhe serviria de alimento para ele e para sua família, ele continua lançando sobre a terra, crendo que no tempo certo Deus vai fazer a lavoura dele prosperar e ele vai ter alimento para a sua família. Mas e se a semente não vingar? E se ele não conseguir colher nada? Deus não vai desampará-lo. Deus levantará outros recursos para suprir as necessidades dele. Que não pode acontecer de um servo de Deus ser um vagal, ser um folgado, que não trabalha, que não planta, que não semeia, e fica esperando milagre, entre aspas, acontecer. É fato que Deus dá aos seus amados, enquanto eles dormem, toda a provisão que eles precisam. Mas enquanto eles dormem, ou seja, enquanto eles repousam, descansam, mas no dia seguinte eles têm que acordar e trabalhar. Eles têm que acordar e trabalhar. Eles têm que fazer a parte deles. Quando voltarem para casa cansados e querem dormir, eles vão dormir porque trabalharam o dia inteiro. Ah, mas será que o meu trabalho vai dar certo? Será que o que eu fiz vai frutificar? Não, descansa. Deus fará frutificar na hora certa. Também uma vida de fé é uma vida que investe com sabedoria os recursos que Deus lhe deu. Essa pessoa que vive pela fé, ela não investe apenas em uma área, mas em várias. Como diz o verso 2, reparte com 7 ainda com 8. Lá no versículo 6, estou batendo no versículo 6, nós voltaremos no versículo 6, onde vai dizer exatamente isso. Eu tenho que ter várias frentes de investimento. Você tem um recurso financeiro, o pior investimento que você pode fazer, não é investimento, é deixar na poupança. Aí esse assunto eu deixo para você conversar com o nosso irmão Jorge.
Senta com o Jorge e pede para o Jorge umas orientações, umas direções a ele, essa área é com ele. Ele vai dizer, pessoal, o melhor investimento que você pode fazer com o seu dinheiro é isso aqui. Invista o seu dinheiro nisso ou naquilo. Mas não invista em uma coisa só. Reparta com 7, com 8. Lá no versículo 6 ele vai dizer, né? Semeia a tua semente, semeia 2 lavouras, você não sabe qual das 2 é que vai prosperar. Semeia. Mas todos os investimentos, de todos os investimentos, pudermos fazer, sem dúvida alguma, aqueles investimentos nas coisas do reino de Deus são as melhores. Eu não estou falando só de dinheiro não, tá? Não estou falando só de dinheiro não. Nós devemos sim investir nosso dinheiro nas coisas de Deus. Aliás, o dinheiro não é nosso, o dinheiro é de Deus, nós somos mordomos. Somos mordomos. Estamos administrando o que não é nosso. Estamos desfrutando daquilo que Deus permite a gente desfrutar, mas não é nosso, é dele. Então eu vou investir no reino de Deus. Mas não é só dinheiro. Nosso tempo, os nossos recursos. Tudo isso. A gente tem que investir nas coisas de Deus. Talentos. Deus te deu talento. Seja na área musical, seja na área do ensino, seja em que área for. Na área administrativa. Talentos. Essa semana, nosso irmão Daniel veio aqui e desentupiu aquela rede de esgoto que estava, né? Fiquei sabendo que o irmão fez. Investiu. É investimento. Ah, pastor, mas que investimento? Investimento. Investiu o tempo dele. Quanto tempo que ele fez? Trabalho que dá para fazer um negócio desse. Tem que investir paciência também. Né? Dá trabalho. Invista o seu tempo. Invista a sua capacitação, as suas capacidades, seus recursos na obra do Senhor. Não tem coisa melhor para você investir. Garanto para você. Não tem lugar melhor para você investir do que na obra do Senhor. Cada oferta, cada dízimo que é colocado aqui é investido na obra do Senhor. Tem missionário nosso, você sabe aonde, não vou dizer, porque isso vai para a internet depois. Tem missionário nosso, pregando o Evangelho, com a ajuda dessa igreja. Eu não vou ficar falando aqui, né? Tantas ajudas que essa igreja faz, tantas coisas que essa igreja faz, especialmente na obra missionária. Não quero cometer aquele pecado que eu falei agora há pouco, né? Que a mão direita faz, a esquerda não deve tocar trombeta. Eu não quero isso. Mas eu quero que você saiba que não existe coisa melhor, lugar melhor para você investir todos os recursos, sejam materiais, espirituais, intelectuais. Não existe lugar melhor para você investir do que na obra do Senhor. Começando na tua casa. Culto doméstico com seus filhos. Tempo de exercício devocional com eles. Isso é investimento. Ah, mas é criança, não entende nada do que eu estou falando. Calma. Agora é a hora do plantio. Agora é a hora de semear. Vai chegar a hora da colheita. Em tempos de aperto e carestia, nós somos tentados a reter em vez de repartir. E ainda alegamos o seguinte, não, eu tenho que ser precavido para o futuro, né? Porque se eu vou repartir o que eu tenho com outra pessoa, serão 2 miseráveis depois. Não é assim que a gente geralmente pensa, mas não é isso que a Bíblia diz. Reparte com 7 e ainda com 8, porque você não sabe o mal que pode vir à terra. Olha aqui, ensinamento precioso. Em tempos de aperto, e tempos de aperto não devem restringir a nossa generosidade, mas para termos com o que acudir ao necessitado, nós devemos ser diligentes em trabalhar. Efésios capítulo 4, versículo 28 diz isso. Nós devemos
trabalhar com as mãos, com as próprias mãos, fazer com as próprias mãos, para termos com o que acudir ao necessitado. A Bíblia, em momento algum, fala para você ter e cada vez mais e mais e acumular mais e mais. Não. A Bíblia justifica a posse de recursos se for para socorrer os necessitados. Repito, o pastor Olivar não teve algum problema, não bateu a cabeça, ele não se tornou comunista, eu não sou comunista, não sou socialista. Por favor, não é isso que a Bíblia está ensinando. O que a Bíblia está dizendo é o seguinte: seja generoso, sabe por quê? Porque você não é dono disso, o dono é Deus. É como se você tivesse miserando, né? Ou munhecando, né? Munheca de samambaia, né? Você viu? Mãozinha fechada. Tem gente que é tão miserável, que é tão egoísta, que se você der um sorrisal para ele atravessa um rio e do outro lado ele faz assim, sai só o pó. Tão fechada que é a mão dele, né? Não seja essa pessoa, porque o que você tem não é seu, o que eu tenho não é meu, é de Deus. O que eu tenho não é dos outros, o que eu tenho é de Deus. Por isso, se eu vir alguém necessitado ao meu lado, do meu lado, necessitado de algum recurso, eu devo socorrer. Começando pelos da família da fé, diz a palavra de Deus. Começando pelos meus irmãos. Começando pelos meus irmãos. Não faz sentido algum a nossa igreja sair socorrendo as pessoas lá fora, enquanto tem irmãos nossos aqui passando necessidade. Não faz sentido. Devemos diversificar nossos investimentos para termos ainda mais investimento no futuro, ter mais com que investir. Quanto mais nós investirmos, mais recursos nós teremos, mais pessoas. É essa a ideia do versículo 2. Divide com 7 ou com 8, ou seja, reparta o que você tem, para que mais pessoas tenham condições de passar por momentos difíceis, por tempos difíceis. Se todo mundo pensasse assim, não haveria miséria. Haveria sim, porque a miséria muitas vezes não é a falta de recursos. A miséria é a condição do coração. É a pessoa que prefere ficar a vida inteira vivendo de assistencialismo do governo do que procurar um trabalho ou uma profissão. Miséria está no coração dessa pessoa. Não há bolsa família, não há bolsa sei lá o que tire essa miséria do coração da pessoa, exceto o Evangelho. Só o Evangelho pode mudar isso. É por isso que eles não gostam da gente. Vamos em frente. Você é uma pessoa de fé? Uma pergunta que eu faço para você. Você é uma pessoa de fé? Sua vida está calcada em Deus, mesmo quando Ele requer de você que você reparta o pouco que você tem com outras pessoas? Porque geralmente a gente pensa em repartir só quando a gente tem muito, né? Ah, não, agora eu tenho condições, agora eu tenho bastante, agora eu posso repartir. É interessante que desde os tempos do Novo Testamento, a obra do Senhor foi mantida com as moedinhas das viúvas e não com o que sobrava dos ricos. A obra do Senhor é mantida com o pouco de cada um de nós. E eu tenho certeza que você já foi instrumento de Deus na vida de alguém, repartindo o pouco que você tinha na sua prateleira. Chegou alguém passando necessidade, você abriu lá a sua despensa, e você olha, só tem um pouquinho de arroz, você vai lá, pega 2 canequinhas de arroz. Né? Você conhece histórias assim? Porque no final das contas, não é o muito que me faz repartir, não é o muito que eu tenho, mas sim a consciência de que o que eu tenho, seja muito ou seja pouco, pertencem a Deus. Pertencem ao Senhor. Eu repito, você é uma pessoa de fé, sua vida está calcada em Deus, até mesmo quando Deus diz assim, fulano, reparta o que você tem, ou dê do que você tem para fulano de tal. Você, não, Senhor, espera aí, como é que eu vou ficar depois? Você não está vivendo por fé. Sua fé só é firme quando Deus, em sua misericórdia, faz com que o pouco que você lançou sobre as águas
volte em grande quantidade para você, só assim que a sua fé é firme. Nossa, eu fiz um investimento que Deus me abençoou tanto. Não, agora eu vou compartilhar, agora eu vou socorrer, agora eu vou poder repartir. Ou você faz isso, dependendo da quantia que você tem. Generosidade você vê justamente nessas horas. Seus atos de generosidade são somente quando você tem em abundância, ou você socorre ao necessitado, mesmo quando o seu reservatório está baixo? Dia desse eu vi uma cena, você já deve ter visto isso. Um motoqueiro empurrando o outro motoqueiro com o pé. O famoso pezinho, né? Estava dando pezinho para o outro. E aí, eu fiquei pensando, né? Empurrando o outro por quê? Não era mais fácil ele pegar um pouco de gasolina do tanque dele e pôr no tanque do amigo, né? E pronto, não era mais fácil? Não sei. Não sei quanto que ele tinha no reservatório dele. De repente ele tinha pouco também. Mas era suficiente para levar os dois até o próximo posto de gasolina. Fiquei pensando. Mas e aí, você só reparte quando o seu reservatório está cheio? Ou quando você tem pouco, você mais dá para repartir? Porque na matemática de Deus a coisa é diferente. Na matemática de Deus, quando eu divido, eu multiplico. Na matemática de Deus, quando eu divido, eu não fico com menos. Eu multiplico. Essa é a matemática de Deus, é a matemática do amor. Quando você reparte, você multiplica, você não diminui. Por isso que ele diz, reparte com 7, ainda com 8. Você não sabe o que vai acontecer daqui a uns dias. Seja generoso. E seus investimentos? Dentre eles, o principal tem sido o reino de Deus. O reino de Deus é muito mais que a igreja aqui, tá, irmãos? Eu falo reino de Deus e o pastor Livar está pedindo dinheiro. O pastor Livar vai construir, está pedindo dinheiro. Não, não é isso não, irmãos. Uma coisa é fato, e você pode escrever isso. Nós vamos começar a nossa construção aqui e tudo mais. Nós não teremos bazar para vender coisa, nós não venderemos salgadinho, doce, nada disso. A construção será feita com os dízimos e ofertas de cada um dos irmãos. Que é assim que Deus quer que nós façamos. A igreja não vai virar comércio. Você não vai me ver aqui à frente. Irmãos, nós precisamos essa semana levantar 10 mil reais. Não. Isso eu vou fazer toda vez que for preciso, dobrando meu joelho diante de Deus, pedindo a Deus que mande os recursos. Ninguém vai ser pressionado a nada. Nada disso. Mas eu quero incentivar você a investir na obra do Senhor, quer seja na nossa igreja aqui, quer seja uma obra missionária, invista o seu dinheiro ali. Abençoe. Ou de repente você sabe de alguém que está passando necessidade, e a coisa tem que ser rápida, não vai dar tempo, até acionar a junta diaconal, vai demorar um pouco e tal. Então você vai lá e socorre essa pessoa, com o pouco que você tem. Pode ter certeza, o pouco que você tem será usado por Deus. Mas dentre os investimentos que você tem feito, o reino de Deus tem sido o principal deles? Você tem alegria em devolver a Deus o dízimo? É devolver, mano. Você não está dando, não, tá? Irmãos, nós vamos dar os nossos dízimos, eu vou dar o meu dízimo. Não, você está devolvendo, se não é seu. Deus diz que os dízimos são dele. Então eu estou devolvendo, eu não estou dando, não. É dele, não é meu. Em ofertar para causas específicas, você tem prazer, você tem alegria, você tem feito isso? Eu encerro aqui com a frase de Philip Hayek. Quando se trata da obra do reino, deveríamos sempre ser investidores dispostos a assumir riscos para a glória de Deus. Eu falo isso aqui engolindo seco. Por quê? Porque pense em alguém que está temeroso em começar a construção. Esse alguém sou eu.
Nosso irmão Paulo Carvalho vive pegando no meu pé. Pastor, você não tem fé? Ô, pastor bully, né, de pouca fé, né? Tem fé? Não, tenho fé, eu tenho. Eu não tenho é dinheiro, eu falo para ele. Mas talvez seja a falta de fé mesmo, Paulo. Talvez seja. Não descarto, não. Talvez a minha fé esteja sendo muito tímida, muito pequena. Precisamos viver pela fé, irmãos. Sabedoria para a glória do Senhor. Que Deus assim nos abençoe. Que Deus assim nos ajude a vivermos para a glória dele. Semana que vem nós veremos o versículo 3 e 4. Deus nos abençoe. Encerremos o nosso culto cantando o hino 3.